Então, estou aqui voltando, né, para dar sequência, né, às nossas postagens. Creio eu, né, que por causa da situação, né, hoje, né, um dia assim muito especial, um dia de domingo, eu acredito que essa vai ser a última postagem de hoje. E eu quero fazer essa postagem como uma espécie de ponte para o que eventualmente ou posteriormente nós vamos continuar fazendo. Vocês estão vendo que boa parte das nossas postagens tem uma relação direta com as questões, né, do dia a dia e como eu as vejo do ponto de vista de uma relevância teológica, né? Disse, inclusive, que é bom, é necessário que a gente estabeleça sempre o parâmetro, né? Para esse tipo, para as observações que estão sendo feitas de minha parte, e o parâmetro até que eu já fiz referência, né? São as relações da igreja com o mundo de fora, são as relações da comunidade religiosa, que chamamos de igreja, com a comunidade civil, né, que chamamos de Estado. Então, isso é uma postura, né, que tem a ver com o tipo de engajamento, o tipo de entendimento que a gente quer dar sequência a respeito de como nós, pelo menos do ponto de vista da minha experiência de fé, da minha experiência pastoral, de como nós devemos estabelecer as relações que devemos ter com A, B ou C, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista das nossas relações com o mundo de fora. Tá? Então, isso eu tenho assinalado esse modo de ver, esse modo de falar, né? E mostrando, né, que a gente precisa ter algum ponto de partida e alguma perspectiva que subjaz e que dê sustentação a tudo aquilo que a gente fala, que objetivamente também vai ser aquilo que venhamos a defender. Mas eu também falei dessa nossa relação com a palavra, né? Nós somos evangélicos, protestantes, falamos da nossa relação com a palavra e principalmente com relação àquele princípio da reforma do sola escritura, né? E meu interesse também em alguns, né, agora nos vídeos e postagens que virão, né, a seguir, que também haja algum tipo de leitura, né, e algum tipo de comentário sobre textos bíblicos que serão lidos aqui, né, neste canal. Claro, não esquecendo essa postura que nós temos falado aqui. Eu até me lembro que eu estava conversando com um colega, né, numa dessas reuniões de pastores, né, e aí, por conta agora das mídias sociais refletir o que acontece nesses realities, eu não vou nem falar o nome do reality, porque, primeiro, eu não vejo, né? Mas como eu tenho minhas mídias sociais, às vezes eu vejo alguma coisa que relativa a algum fato, alguma coisa que tenha acontecido dentro dessas casas, né? E que, infelizmente, a boa parte da população das pessoas se prendem, né, a esse tipo de programação que a televisão exibe, né? E aí eu estava comentando, né, com um colega pastor, né, que há um relato do Evangelho, aquele relato do Evangelho que Jesus está na casa de um fariseu, porque o fariseu o havia convidado para cear em sua casa, e estando ele lá, aparece uma mulher, tida no texto como uma mulher pecadora, né? Ela vem com um bálsamo caríssimo, né? Ela unge a Jesus com aquele bálsamo, ela
com as suas lágrimas, ela limpa, né? Está ali esfregando os seus cabelos para limpar os pés de Jesus, né? E aquilo ali causa um verdadeiro reboliço, aquilo ali é objeto de escândalo, né? Mas aí você pergunta o seguinte, a casa, né? Eu falando para isso, você pergunta o seguinte, a casa de um fariseu, né? A mulher entrou na casa daquele fariseu e ela é tida como pecadora de uma forma tão livre, né? Como que aquela mulher conseguiu entrar na casa de um fariseu que, segundo, né, o próprio relato bíblico, eram aquelas pessoas que se diziam zelosos pela lei, pelo cumprimento da lei, e que chegavam a discriminar as pessoas por elas serem pecadoras, né? E aí a referência do texto a uma mulher pecadora, né? Como aquela mulher tem um livre trânsito de chegar até a casa daquele fariseu, adentrar aquele recinto, né? E se fosse numa outra situação, né? Alguém poderia, por que você está importunando, né, o meu convidado, né? O anfitrião poderia chegar e dizer isso, mas efetivamente ninguém se manifesta, apenas é um rebuliço. E o rebuliço é inclusive no sentido de que parece que era uma pegadinha, né? Era uma pegadinha para Jesus, ou seja, ele deixando que uma mulher pecadora o tocasse, que tocasse os seus pés, lavasse os seus pés com as suas lágrimas e enxugasse com os seus cabelos, né? Ou seja, uma pecadora, e que aquilo para um fariseu, para alguém que fosse zeloso da lei, seria um verdadeiro escândalo, né? E talvez aquela mulher fosse repelida até de uma forma violenta, né? Mas voltando aqui à pergunta, por que aquela mulher entrou, né, tão facilmente na casa de um fariseu, né? E aí alguns comentaristas, alguns estudiosos, né, pesquisadores do Novo Testamento e da situação, né, da vida social da Palestina, né, principalmente da Palestina durante esse período, alguns estudiosos dizem que os judeus, né, de um modo geral, eles tinham o costume, né, de se autopromover, e quando eles convidavam algum tipo de celebridade, alguém para estar na sua casa e ofereciam banquetes, tá? Disse que eles abriam a casa, né, deixavam a casa aberta para que qualquer transeunte pudesse ver que aquilo ali era um banquete, que tinha uma pessoa muito importante ali naquele lugar, e as pessoas podiam entrar livremente para ver, né, contemplar quem estava se banqueteando, né? Era basicamente um costume desses, né? E aí eu disse para esse colega, pô, o que é isso se não um reality, né? Isso é um reality, ou seja, em plena Palestina, do primeiro século, né, dessa nossa era, você está tendo ali a oportunidade de entrar dentro de uma casa, ver as pessoas, né, e ao mesmo tempo que você vê as pessoas, tem aquele olhar, né, da sociedade de uma forma um tanto inescrupulosa e fazendo o ajuizamento da vida de quem quer que seja, e nesse caso da vida daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher pecadora, né? Aquela mulher era uma mulher pecadora. Então, é só uma espécie de açúcar, né, na boca para adoçar vocês, que quando a gente começar a fazer algum tipo de postagem para uma leitura, né, ou uma observação sobre um texto A, B ou C, eles terão sempre esse tipo de enfoque, né? Eles precisam ser, né, como eu disse, a gente precisa ler o texto e, ao mesmo tempo, tentar entender o texto em seu local de surgimento, em seu ambiente, em seu contexto, e, ao mesmo tempo, né, o que é que esse texto tem para nos ensinar hoje, né, em termos de situações, né, que podem ser de algum tipo, de alguma maneira parecida, e que haja algum tipo de aplicação, né, para as situações em que nós vemos hoje. Porque quando você pega aí algum desses realities, né,
que eu acho uma coisa assim, sem propósito, né? Você discute, as pessoas falam dos seus problemas, das suas mazelas, né? Como se aquilo fosse um show, né? Aquilo fosse uma amostra, né? E às vezes não dá nem para, às vezes é muito problemático até acreditar com que propósito essas pessoas estão fazendo isso ou revelando isso, ou com que propósito essas pessoas acabam revelando suas próprias personalidades, né? Aquilo que às vezes um artista ou alguém da televisão, né, mais cuidadoso com a sua imagem, procura sempre deixar de lado e não ser objeto de nenhum tipo de enfoque, né, de enfoque que possa virar algum tipo de notícia. Né? Eu não vou citar o nome do cidadão, mas não tem muito tempo isso, aliás, eu ia dizer que não tem muito tempo isso, e é uma coisa que eu admirei desse cidadão, porque nessa época ele já era alguém que estava virando uma espécie de celebridade das comunicações, né? E ele estava num programa desses de entrevista que ele foi convidado e alguém que fazia parte desse corpo, né, de entrevistadores pergunta para essa pessoa, né? É verdade que você ganha 190 milhões de cruzeiro, para você ver como tem tempo isso, a gente está falando aqui de cruzeiro. É verdade que você ganha 190 milhões de cruzeiros por mês? E aí esse cara, de forma descontraída, ele disse o seguinte: meu amigo, quem tem dinheiro, mulher bonita e hemorroida, não sai contando para ninguém. Né? Ou seja, foi uma forma que ele usou para dizer o seguinte: olha, esse departamento aqui, o que eu ganho, né, a minha vida, né, mais particular, mais pessoal, isso aqui não interessa para ninguém de forma alguma. E você vê que durante todo esse tempo, essa pessoa se tornou famosíssima, um dos maiores salários aí da televisão, né? E eu estou falando isso até numa forma de enaltecer esse tipo de qualidade. Eu não estou aqui julgando o caráter dele, nem coisa nenhuma, não. Mas esse tipo de situação foi alguém que sempre blindou a família dele. Ou seja, o meu trabalho é o trabalho de comunicação, eu estou aqui e tal, mas a minha família, né, os meus amigos, quem eu recebo na minha casa, quem faz parte do meu ciclo de amizade, isso aqui não interessa para ninguém. Né? Isso é pessoal, é meu, isso não interessa para ninguém. Então, mas esses realities, né, eles têm muito disso, eles revelam muitas coisas que a gente sabe que nenhuma família é perfeita, a gente sabe que o ser humano tem lá as suas mazelas, os seus problemas, as suas dificuldades, né? E a gente luta, né? Quem é que não tem problema? Quem é que não atravessa algum tipo de dificuldade? A gente luta com muita garra para superar as nossas dificuldades, mas elas não têm que ser necessariamente o objeto, né, da curiosidade de quem quer que seja. Né? Então a gente precisa ter consciência dessas coisas. Né? Eu falo aqui as coisas, elas têm uma conotação, elas vão atingir determinados tipos de pessoa, eu evito até citar nomes de pessoas. Né? Sempre, e quando eu cito o nome de alguém que eu já citei aqui, eu cito no sentido até de enaltecer, de falar alguma qualidade, né, daquela pessoa, que são pessoas que para mim são pessoas importantes, né, que me abençoam por existirem. Né? A gente às vezes é muito egoísta nisso, nós somos às vezes abençoados por tanta gente e não somos capazes de reconhecer isso. Então, quando alguém me faz, até no sentido de me ouvir, de conversar, de trocarmos informações, de discordarmos às vezes uns dos outros, essas pessoas acabam nos abençoando. E a gente precisa estar consciente de que essas coisas vão existir, a gente precisa reconhecer isso, reconhecer o valor que elas têm, né, e o instrumento que elas se constituem na mão de Deus para abençoar a vida da gente. Então, quando é nesse sentido, eu vou citar nomes de pessoas, mas para isso não. Tá? E aí,
estou chamando a atenção por causa dessa... E a chamada de atenção de vocês, para dizer com base em que a gente vai começar a fazer algum tipo de tratativa, no sentido de ler textos da Palavra de Deus e ver as conotações, as lições que aquele texto pode nos dar, que pode nos ensinar, né, a partir da compreensão deles em seu contexto inicial, original, e a aplicabilidade dos mesmos na nossa vida prática, né, no nosso estar em sociedade, convivendo uns com os outros e podendo ver, né, determinadas situações e nos posicionarmos em relação a ela com base até nesses parâmetros que nós conseguimos construir com base na leitura e interpretação da Palavra de Deus. Então será sempre nesse ritmo, né, com base nessas expectativas e perspectivas que a gente oportunamente, né, quem sabe até a partir de amanhã a gente vai começar a trabalhar também as nossas postagens. De qualquer maneira, obrigado mais uma vez pela sua atenção, Deus abençoe você, né? Fiquem na paz. Grande abraço.